Então, será uma disputa entre Boulos e Nunes. Isso também deve ser levado em conta pelo eleitor. Quem você deseja administrando São Paulo como perfil? O perfil Guilherme Boulos, de um movimento que invade propriedades e admite que invadir propriedade pública ou privada é um fato normal para poder atender pessoas que estão desalojadas? Eu não entendo que isso seja um procedimento adequado. Alguém que vai e invade a sua casa, porque, olha, eu não tenho onde morar, então eu vou morar na sua casa, estou evidentemente aqui colocando de uma forma figurada. Isso não legitima, ainda que você tenha compaixão com aquele que vive na rua, que não tem um teto e que não tem uma condição de vida, isso não legitima essa pessoa a fazer isso. Eu vou aqui olho no olho. Eu acho que quando você deu esse exemplo, você voltou a ser aquele João que se deu mal ao demonizar excessivamente Lula, você voltou a ser nesse momentozinho, nesse pedacinho só, até aqui estava tudo bem, mas nesse pedacinho eu acho que você voltou a ser aquele João que hoje está pedindo desculpa, não? Porque o MTST, e aqui não é o Reinaldo convertido à esquerda que está falando, só estou dizendo assim, o MTST é um movimento que evidentemente não vai ditar a política pública, você sabe disso. Assim como, sei lá, o movimento ruralista não dita necessariamente a política pública de um governador conservador. Às vezes dita, mas não ditou no seu caso. No atual, acho que dita. Mas, enfim, avaliações. Nessa hora, não há um exagero? Não é desse exagero que você tem? E um arremate. Quando antes da eleição... Ele achou que ia ser só pudim. Mas ele vai sair muito bem dessa pergunta. Mas quando antes da eleição há uma crítica dura e depois da eleição há um afago, isso não leva o eleitor a perder algum tipo de crença na política? Eu espero que não. Eu volto a repetir. Não há democracia sem política. Você tem que respeitar a política. Você pode gostar dela ou pode não gostar, mas é preciso respeitá-la. Você tem todos os expoentes na política, pessoas boas, pessoas não tão boas, pessoas capacitadas, bem formadas, pessoas nem tanto, alguns com sensibilidade, mesmo sem terem tido a oportunidade da educação e da formação, mas têm sensibilidade política ou sensibilidade social, e isso tem que ser respeitado. Eu não fiz uma crítica contundente ou excludente em relação ao Guilherme Boulos, eu fiz apenas uma constatação, e essa constatação é real. Ele criou e defendeu um movimento de ocupação física de propriedades públicas e privadas. Eu não defendo isso. Eu entendo que a responsabilidade a um governo, seja federal, estadual e municipal, é dar condições para que pessoas que não tenham habitação social ou habitação popular, como você queira classificar, que tenham esta oportunidade, mas não à custa de uma invasão. Da mesma maneira, o campo. Eu não defendo a invasão de propriedades rurais, por mais argumento que o Movimento Sem Terra queira utilizar. Isso não é legítimo. Isso é algo que fere a lei, fere os princípios de propriedade, seja propriedade privada ou propriedade pública. Pode mudar? Pode ser que o Guilherme Boulos tenha um outro discurso, ele continue sendo uma pessoa defensora dos mais pobres, dos mais vulneráveis. Ele tem, aliás, essa característica e eu respeito essa sua índole. Aliás, ele é filho de um grande médico, infectologista, o Marcos Boulos, que, aliás, foi integrante do nosso Comitê de Saúde no enfrentamento à pandemia. Ele participou durante todo o período, 2 anos e meio, ao nosso lado e de forma muito correta, muito incisiva e com postulações amparados na ciência e na sua formação como médico infectologista. E era o pai do Guilherme Boulos. Eu nunca objetei a sua participação pelo fato de ser pai do Guilherme Boulos neste comitê de ciência do governo de São Paulo no enfrentamento à pandemia. Se ele, eventualmente, tiver uma mudança nesse comportamento e nessas ideias, pode até ser uma pessoa cujo sentimento possa merecer, por parte de eleitores, uma revisão, mas neste momento essa é a posição que ele defende. E acho, estou até aqui valorizando, o embate, a meu ver, na Prefeitura de São Paulo, será de Guilherme Boulos contra Ricardo Nunes contra Guilherme Boulos, ainda que, volto a mencionar aqui, respeitosamente a participação de Tabata Amaral e do Kim Kataguiri, que são dois
contendores, vamos dizer assim, 2 deputados federais que vão disputar também a Prefeitura de São Paulo e outros que certamente poderão haver nessa disputa. Mas eu deixo claro a minha posição em defesa do Ricardo Nunes e acreditando que ele possa, ao longo desses próximos 12 meses, acelerar a recuperação da cidade, onde nos pontos onde a sua avaliação não é boa, como deveria ser, principalmente se os resultados estivessem já expressados. Ficou claríssima a sua posição, mas já caminhando para o fim, seria de todo útil que todos evitassem uma guerra do bem contra o mal, que eu acho que vitimou o seu bom governo. Você fez um bom governo na cidade e no Estado. Nós temos que evitar. Você foi vítima da guerra do bem contra o mal. E quando eu digo você foi vítima da guerra do bem contra o mal, acho que, de certo modo, vitima o país. Que vitimou pessoas, matou pessoas. Claro. Matou pessoas. À medida que a sua política de vacinação... 703 mil. Sim. Mas a política do Bolsonaro não pode responder por 703 mil. E se tivesse respondido por 10 mil mortes? Eu diria, se tivesse respondido por uma, já era muito grave. Claro. Por 2, por 10? Mas certamente foi muito mais. Toda a vida importa. Certamente foi muito mais. Ela importa. Então, assim, seria muito bom que evitassem de novo isso, né? Demônios e deuses, porque na guerra de demônios e deuses, gente boa que faz uma boa gestão, e foi o seu caso, acaba sendo engolida. Né? Obrigado. Não, e você tem razão.